A mensagem que Deus colocou no meu coração esta noite é para contar um testemunho. Na mensagem desta noite nós vamos contar um testemunho muito forte. Eu gosto muito de ouvir testemunhos, irmãos. Eu posso não conhecer a pessoa, mas quando a pessoa começa a contar um testemunho, antes de chegar no meio do testemunho, você pode olhar para mim que eu já estou chorando. Testemunho é algo que mexe com a gente. Testemunho é algo que mexe com o nosso emocional. E a palavra dessa noite é um testemunho que vai ser contado para mim e para você. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do versículo de número 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram de beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, lançaram sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo, em 3 dias o reedifica, salve-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes, que com ele haviam sido crucificados. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam as rochas. Abriram os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressurgiram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Até aí. Sagrada Escritura, os irmãos repitam o versículo de número 50. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, neste momento, mais uma vez, nós entramos em Tua presença, meu Deus e Pai, para louvar, para engrandecer o Teu nome. Meu Deus, nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela Tua presença neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor está falando conosco através da abertura do culto, do louvor dos jovens, através do louvor da igreja. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque é nítida a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, poder estar na Tua casa, adorando e servindo ao Senhor. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome porque o Senhor deixou a Tua palavra, Senhor, meu Deus e Pai,
que nos corrige, que nos dá direção, que nos ensina. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho, meu Deus e Pai, para morrer em nosso lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, para a ministração dessa palavra. Meu Deus, que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, o coração, os ouvidos de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Que através do Teu divino Espírito Santo, Deus amado, o Senhor venha, Senhor, meu Deus, ungir a minha mente, os meus lábios, que o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor aqui essa noite. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, Senhor Deus e Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha dar alegria ao entristecido, que o Senhor venha levantar o caído, que o Senhor venha, meu Deus e Pai, dar força ao enfraquecido. Enquanto eu vou ministrando a palavra, Senhor Deus, através do Teu divino Espírito Santo, meu Deus e Pai, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, obra contrária. Que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha operar cura, milagre, transformação de vidas, salvação de vidas, renova aqui esta noite. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, dê uma linda salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, irmãos, eu gosto muito de escutar um testemunho, porque o testemunho a gente percebe o estado que a pessoa se encontra, aquilo que ela passou, e aquilo que ela foi beneficiada. E muitos de nós, quando a pessoa está contando um testemunho, os nossos olhos enchem de lágrima, nós não nos contemos. Aqueles que são mais durões um pouquinho, despista que caiu um cisco no olho e coça o olho para dizer que não está chorando. Por que muitas das vezes isso acontece? Porque quando a pessoa está contando o testemunho, muitas das vezes nós nos colocamos no lugar dela e nós imaginamos como foi difícil, mas ela conquistou. E os versículos que nós lemos aqui nos narra o testemunho daquilo que Jesus passou. E o que me chama a atenção que por várias vezes que nós lemos isso, nós lemos essa passagem, esse acontecimento, e às vezes nós não sentimos nada. Nós não nos emocionamos, nós não sentimos tristeza, nós não sentimos nenhum arrepio. Muitas vezes nós ouvimos mensagens, pregações a respeito disso, e não sentimos nada. O que será que está acontecendo comigo? O que será que está acontecendo com você? Quando nós ouvimos a narrativa daquilo que Jesus passou, tudo aquilo que Ele sofreu, tudo aquilo que Ele sentiu, e nós não sentimos nada. E o tema da mensagem que o Senhor me deu essa noite foi por amor. Tudo isso que Jesus passou, tudo isso que Jesus sentiu foi por amor. Os versículos que nós lemos aqui foi o acontecimento mais importante para a humanidade. A crucificação e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que, na nossa trajetória como cristão, muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Esquecemos de tudo isso que Jesus passou. Esquecemos de todo o sofrimento, toda a dor. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele já sabia disso. Tanto é que ele ordenou, nós temos aí a Santa Ceia, como ordenança do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele diz: pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor
até que ele venha. O Senhor Jesus, ele deu a ordenança para que nós venhamos a participar da Santa Ceia, justamente para que nós possamos relembrar, trazer à memória tudo aquilo que ele passou por mim e por você. E nós temos o costume de ceiar ou participar da Santa Ceia todo primeiro domingo de cada mês. E o que você precisamos entender, igreja, que nós separamos um momento, embora não deveria só ser este momento. Todos os dias nós teríamos que lembrar o que Jesus passou por mim e por você. Mas nós separamos este momento, todo primeiro domingo do mês, para que nós possamos lembrar o que Jesus passou e por que ele passou. Jesus, antes de passar o que ele iria passar, ele já sabia que não iria ser fácil. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 39. Jesus, ele sai com seus discípulos, como de costume, para orar no Monte das Oliveiras. E chegando ali, Jesus, ele se afasta dos seus discípulos. E ele coloca de joelhos a orar. E quando ele estava orando, ele diz: Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Quando Jesus diz: Pai, aparta de mim esse cálice, Jesus, ele estava vendo tudo aquilo que ele iria passar. Ele sabia que não iria ser fácil. Mas eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito, que nesse momento ele lembrou de mim e de você. Ele disse: eu tenho que passar. Pai, então que seja feita a tua vontade, seja feita aquilo que tu queres e não o que eu quero. A Bíblia nos diz que chegou um anjo e confortava Jesus. Mas ele em agonia, repita comigo, agonia. Mais uma vez, agonia. Em agonia, ele orava. Agonia é uma tristeza muito profunda. Um sentimento muito doloroso, mas ele orava. E a Bíblia nos diz que nesse momento que Jesus orava, em agonia, ele estava suando, e os seus suores se tornaram em grandes gotas de sangue, que corria pelo chão. A ciência, ela chama isso de hematidrose. Hematidrose é quando a pessoa, é um acontecimento muito raro. Quando a pessoa ela está com abatimento moral muito grande, com grande medo, uma fraqueza muito grande. Então os poros se abrem, e o sangue se mistura com o suor, e aquele suor se transforma em gota de sangue. Jesus, ele é 100% homem, e ele era 100% Deus. Nós chamamos isso de união hipostática. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele sendo 100% Deus, ele estava vendo tudo aquilo que ele iria passar. E ele 100% homem, ele sabia que não iria ser fácil. Mas o que me chama a atenção de tudo isso é que mesmo Jesus, ele vendo tudo aquilo que ele iria passar,
Mesmo ele vendo que não iria ser fácil, ele não desistiu, ele não recuou, porque ele pensava em mim e ele pensava em você. Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Jesus, ele continuou a trajetória pensando em mim, pensando em você. Depois disso, Jesus, ele levanta e vai até os seus discípulos e diz assim: o traidor se aproxima. A Bíblia Sagrada nos diz que Judas, ele estava vindo com grande quantidade de homens, com espadas e paus. E Judas havia combinado com eles que aquele que ele o beijasse seria Jesus. E Judas então ele chega e diz: Rabi, ou mestre, e o beija. Jesus olha para ele e diz assim: amigo. Jesus sabia que Judas estava traindo. Jesus sabia que era através daquele beijo. Quando Judas o beija, ele diz: amigo, para que vieste? Mesmo Jesus, sabendo que Judas não era amigo dele, mas Jesus era amigo de Judas. Jesus, então, ele foi conduzido até Caifás. Prenderam ele, levaram ele até Caifás. Ali cuspiram nele. Deram um soco nele. E dizia: tu é Cristo? Fala aí quem te cuspiu, quem te bateu. Depois Jesus, ele foi levado até Pilatos, o governador. E ele, diante de Pilatos, ele não dizia nada. Pilatos então não via culpa nele. Mas a mulher de Pilatos chamou ele em particular e disse: olha, eu tive um sonho com esse homem. Ele é justo. Não entre nessa causa. Mas os anciãos e os principais sacerdotes estavam ali, alvoroçando o povo. Estava na época da Páscoa, tinha o costume de se soltar uma pessoa. Trouxeram Barrabás, um bandido, e colocaram Jesus. E Pilatos olha para a multidão e diz assim: quem que vocês querem que solta? Barrabás, o bandido, ou Jesus? Os anciãos e os principais sacerdotes estimularam o povo a dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. E o povo começou a gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus, olhando para aquela multidão e vendo todos eles dizerem: solta Barrabás e crucifica Jesus. Talvez nós achamos isso um absurdo, e de fato é. Mas até os dias de hoje, pessoas têm trocado Barrabás por Jesus. Quando nós queremos viver de acordo com o que o mundo nos oferece, quando nós queremos viver uma vida de pecado, nós estamos escolhendo Barrabás e negando Jesus. Pilatos, então, ali vendo que o povo gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos manda Jesus para ser açoitado. O açoite era um chicote
Esse chicote ele tinha 8 tiras. E nessas tiras havia chumbo e ossos. E quando essas tiras, quando os açoites eram dados, a chicotada era dada, um penetrava e o outro cortava. Mandaram açoitar Jesus. E quando açoitaram Jesus, ali havia chumbo e ossos. Quando começaram a açoitar Jesus, a carne se rasgava. As veias se estouravam. E o sangue saía. Eles tiraram a parte de cima da roupa de Jesus. Amarraram Jesus, prenderam Jesus. E começaram a açoitá-lo. Os açoites eram tão fortes, irmãos, que parte dos açoites pegava nas costas. Parte pegava na barriga. Parte pegava no rosto. Muitos daqueles que eram açoitados, as vísceras ficavam de fora. Pulmão, rins, baço, porque era tudo aberto. As vísceras ficavam de fora. Depois de tudo isso, Jesus ter tomado açoites, as suas costas estavam deslaceradas. Eles levaram Jesus diante do pretório, o tribunal. E ali, irmãos, eles colocaram Jesus uma roupa vermelha, uma roupa escarlate. Desceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça dele. Pegaram um caniço, um pedaço de cana, colocaram nas mãos dele, se prostravam diante dele zombando e diziam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele. Tomaram aquele caniço e bateram na cabeça dele. Depois de tudo isso, tiraram o manto dele e levaram ele para crucificá-lo. O caminho era doloroso. A angústia era enorme. Como não fosse suficiente tudo aquilo que fizeram com ele, ainda queria crucificá-lo. A crucificação naquela época estava ligada à vergonha, tortura, agonia e morte. Era a mais humilhante forma de morte. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, pegaram Jesus, abriram seus braços, colocaram na cruz, mas não foi pregado na mão como muitos de nós pensamos, que a mão com o peso do corpo ela rasgaria. Eles pegaram o cravo e colocaram no pulso de Jesus. Pegaram uma marreta e bateu no cravo. Aqueles cravos perfuraram o pulso de Jesus. Pegaram o outro cravo no outro braço e fizeram o mesmo, bateram com a marreta. Pegaram os seus pés, colocaram numa forma de estaca, perfuraram os seus pés com o cravo. E Jesus estava ali, suportando tudo isso. Só que não para por aí. Quando foram erguer a cruz para colocá-la no buraco, na qual ela ia ficar em pé, ela balançou e Jesus estava ali preso pelos cravos, com as costas todas rasgadas. A crucificação ela está ligada à agonia,
física e mental. A crucificação é um grande sofrimento. É a mais terrível forma de morte. Jesus ali na cruz, ele passou por um processo chamado tetania. Como os braços estavam abertos, o corpo, as costas dilaceradas. Há momentos em que ele não aguentava segurar o corpo. E quando ele cedia, o próprio corpo dele apressava o pulmão. E o ar entrava no pulmão e não conseguia sair. Ele não conseguia respirar. As pessoas condenadas à cruz, elas morriam por desidratação, asfixia, sufocamento. Porque havia um momento da crucificação que ele não aguentava mais ficar com o pescoço em pé e o pescoço caía. E muitos morriam sufocados. Quando a pessoa demorava a morrer, os soldados romanos, eles iam até aqueles que estavam crucificados e quebravam as pernas deles. Porque assim eles não conseguiam mais suportar o corpo e com a perna quebrada, eles morriam sufocados. E a Bíblia nos diz que eles foram e quebraram a perna do da direita, o que estava à esquerda de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que nem o osso de Jesus seria quebrado. E por volta da hora 9, 3 horas da tarde, Jesus ele consegue força. Apoia suas pernas no cravo que estava preso ali no pé. Faz uma força com o braço que estava no cravo. Ele levanta o seu corpo. Ele consegue um pouco de ar e ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele clama isso, aqueles que estavam ali, eles começam a blasfemar. Eles começam a zombar de Jesus. E o que me chama mais atenção, Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mesmo eles zombando dele, mesmo ele gritando: crucifica-o, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Jesus, pela última vez, ele consegue força. E ele clama, ele grita novamente. E ele entrega o Espírito. Jesus, ele se entrega. Isto é, ele morre. Antes de Jesus morrer, antes dele dar o último suspiro, ele diz assim: está consumado. Está feito. Tudo aquilo que eu vim para fazer, eu fiz. Tudo que Jesus fez foi por amor a mim e por amor a você. Tudo que Jesus passou foi por amor a mim e foi por amor a você. Jesus, ele não veio para condenar o mundo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não precisava de passar por nada disso. Jesus, ele poderia ter dito não. Mas ele olhou para mim e para você. Ele olhou por toda a humanidade que estava perdida, que estava condenada ao inferno. E ele decidiu passar por todo o sofrimento. Embora Jesus é 100% Deus,
Mas ele também é 100% homem. E como homem não foi fácil passar o que ele passou. E muitas das vezes, eu e você nem lembramos disso. Muitas das vezes eu e você nem nos importamos com isso. É noite de nós refletirmos. É noite de nós entendermos o que Jesus passou. É noite de nós entendermos que ele não precisava, mas foi por amor. É noite de nós olharmos para dentro de nós e vermos assim: o que eu tenho feito? Qual a retribuição que eu tenho dado a Jesus por tudo que ele passou por mim? Quais têm sido as minhas atitudes? Por muito pouco, muitos saem da igreja. Por muito pouco, muitos desistem de servir a Cristo. Muitos de nós não damos importância aos cultos. Muitos de nós só viemos ao culto quando não temos outra coisa para fazer. Muitos de nós existem coisas que são mais importantes do que estar na presença de Deus. Muitos de nós não temos Jesus como prioridade. Mas Jesus, ele me teve, e ele te teve como prioridade. Ah, pastor, não tem como agradecer a Jesus pelo que ele fez, foi muito grande. Tem sim. Tem sim. Como? Aceitando a ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Tem sim, obedecendo a palavra. Vivendo uma vida de santidade. Valorizar as coisas de Deus. Mas muitos de nós passamos meses sem pensar em Jesus, sem olhar para a Sagrada Escritura e entender tudo que Jesus passou por mim e por você. Muitos de nós nem pegamos a Bíblia para ler. Muitos de nós nem oramos. Muitos de nós nem agradecemos. A multidão estava ali, zombando de Jesus. A multidão estava ali dizendo: se é filho de Deus, desce daí. E Jesus estava ali firme. Se Jesus fosse olhar para aquela multidão, ele teria desistido. Mas Jesus, ele não olhou para a multidão. Ele não olhou para aqueles que diziam: crucifica-o, crucifica-o. Ele não se importou com aquilo que estavam dizendo. O que importava para ele era cumprir a missão dele, que era de morrer no meu e no seu lugar. Você pode dar uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus?
Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Tudo o que ele passou foi por amor a mim e a você. Aleluia. Agora nós vamos passar pelo momento da ceia. Quero dar uns minutinhos para você orar, eu também vou orar. Nós estávamos aí pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fizemos que não foi do agrado do Senhor.